Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de Síndico 5 estrelas, dá uma... E hoje a gente vai falar sobre compliance em condomínios. Palavra chique, né? Ai. Você sabe o que isso significa? A gente vai explicar hoje. Vanessa, você quer começar? Posso começar. Compliance nada mais é do que estar em conformidade. Muitos condomínios têm trazido esta palavrinha de estar em conformidade. Só que veja, vamos pensar um pouquinho, não é? Quando a gente fala em estar em conformidade com algo, agir de acordo com preceitos pré-estabelecidos. Então, se eu já tenho dentro de um condomínio preceitos pré-estabelecidos que podem ser consubstanciados na legislação, na convenção, no regulamento interno, nas normas e cartilhas internas, nas decisões assembleares, por que eu precisaria ter mais uma outra regra para mostrar aquilo que seria de fácil entendimento, de fácil aplicação? Porque efetivamente, quando eu digo que eu tenho regras para serem seguidas, eu tenho aí uma questão de movimento, de ação. Por que eu teria que trazer isso? Porque brasileiro adora ter um monte de regras e normas falando sobre o mesmo fato. E não seguir nenhuma. E não seguir nenhuma. Eu ia comentar. Adora fazer regra, o problema é seguir as regras. E não seguir nenhuma. Veja, você trazer regras para falar sobre princípios e valores é estranho, não é? Uhum. Eu trazer regras, fazer com que sejam trazidos regras para os condomínios, falando sobre ser ético, ser decente, ser honesto. Fazer uma concorrência lícita. Vamos fazer uma concorrência lícita. Você viu, olha, síndico, não vai ser boleiro aqui dentro não, já basta as Marias boleiras nos jogos de futebol, Veja, a gente tem que começar a prestar atenção em questões muito singelas e simples que já existem e que, por existirem, já deveriam ser colocadas em prática. Em alguns condomínios meus, eu trago regras de compliance específicas para aquisições, para obras, principalmente grandes obras, para trazer um pouco de moralidade que as pessoas esqueceram do que se trata. Exemplo, o morador de um complexo condominial, ele não deve participar da concorrência com a sua própria empresa. Puxa vida, mas por que não? Porque ele normalmente vai obter informações privilegiadas sobre o processo de licitação, de aquisições, e ele poderá, por exemplo, ter uma concorrência desleal para com seus outros, com as outras empresas. Ah, mas isso é tão claro. Por quê? Ah, mas tem condomínio, principalmente membros de corpo diretivo. Então, nas regras de compliance, por exemplo, para esses fatos, a gente traz regras claras de que o síndico, o conselheiro, o subsíndico, pessoas que participam da gestão, não devem, por exemplo, participar ou fornecer informações privilegiadas para outras empresas que deverão apresentar os seus orçamentos com o mesmo escopo, com o mesmo negócio. Puxa vida, mas eu preciso trazer esse tipo de informação? Não precisaria, se as pessoas efetivamente soubessem os seus papéis e agissem, como a gente fala do direito administrativo, direito administrativo, quando a gente aprende na faculdade de direito, se a gente soubesse respeitar alguns princípios, como o princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, dos atos que são trazidos, e um condomínio não é diferente, no dia a dia do condomínio. Aí eu penso, puxa vida, hoje existem grandes personagens, grandes personalidades no mundo condominial falando, vamos trazer compliance, vamos fazer compliance, mas para funcionar,
As pessoas daquele complexo condominial devem estar abertas, receptivas a realmente fazer parte de uma conformidade que já existe no nosso país. Eu acho que o importante é assim, lógico que essas boas práticas, né, elas devem ser sempre usadas, né, independente de existir o compliance ou não, Exato. você deve usar e seguir regras e seguir leis Como e ser norte. ético, né? Eu acho que isso é ponto pacífico. Sim. Mas, hoje em dia, além de fazer, você precisa mostrar e precisa divulgar, né? Então, eu acho que nesse ponto o compliance ajuda em você divulgar as práticas. Então, você acaba cortando os aproveitadores, né? Então, você deu um bom exemplo na questão do morador ou do conselheiro, o condômino normal ou um conselheiro participar de uma concorrência do próprio condomínio, né? Eu acho que pela ética isso já deveria ser cortado. Eu também penso assim. Agora, se isso serve para você, mas para os outros eles precisam ter uma segunda barreira, né? Que é bem na linha do que você começou, você divulga. Olha, a gente não pode por compliance. Aí todo mundo acha lindo, nossa, que maravilhoso, nós temos um compliance. Cara, é bom senso e ética, né? Eu acho que o resumo é isso, né? É isso. Então... Eu tenho um ponto de... Vou me permitir fazer um ponto divergente. Então a gente vai cortar aqui. Não, na verdade, assim, uma frase que a Vanessa colocou que é perfeita, né? As pessoas gostam de criar um monte de regras para aquilo que não deveria haver regra. Deveria ser uma norma social. Você ser honesto, você ser ético e tudo mais, né? Mas, enfim, já que estamos tratando desse assunto, no caso específico, por exemplo, de participação em licitações do condomínio. Para conselheiros, pleno acordo. Até porque o conselheiro, obrigatoriamente, ele tem informações privilegiadas de qualquer processo licitatório. Mas você pode tirar, eu acho. Eu concordo com o que você vai falar. O ponto é que, para morador, eu, particularmente, não vejo um problema o morador participar com a empresa dele, desde que em igualdade de condições para todos os demais. E como que eu acho que dá para você quebrar qualquer tipo de situação de privilégio para o morador? É você principalmente se está falando de uma obra de grande porte, uma obra com alto investimento, para mim uma das melhores formas é você dar transparência ao processo, como chama uma comissão de moradores para participar. Todo mundo participa, então vamos receber envelopes fechados, os envelopes fechados vão ser recepcionados até tal data, como se fosse uma licitação. Escopo bem definido. Isso, olha, esse é o escopo, você precisa apresentar proposta técnica, proposta de preço, ok, essa é a data limite, horário limite, lacrado bonitinho, esses envelopes vão ser abertos pela comissão no mesmo dia, no mesmo horário. Com isso, você quebra, né, um potencial favorecimento. Volto a ressaltar. No caso de conselheiros, certamente. Então, conselheiros não deveriam jamais participar de qualquer processo. Mas, Carlos, independente, eu acho que... Eu não sei se eu vou falar e vou acabar ofendendo as pessoas, mas vou... Fiquei preocupada. Eu acho que o cara, como conselheiro e como morador, é o maior interessado para que o trabalho seja feito da melhor forma. Pelo menos deveria. Então, né? Da melhor forma e da forma menos onerosa. Ele pode controlar e fiscalizar. Mas eu já vi conselheiro falando: eu não vou dar a minha opinião neste assunto porque eu estou envolvido. Então, vamos supor, a gente está discutindo uma obra de fachada, o conselheiro tem uma empresa de fachada. Ele vai falar: eu não vou participar, eu ajudo e tal, mas depois que for decidido, mas eu não vou participar das tratativas porque eu quero participar da concorrência, entendeu? Não acho que o fato de ser morador ou ser conselheiro desabone a pessoa de prestar serviços onde ela mora. Certamente não desabona, mas nós não estamos falando do desabono. Sim, mas eu também não acho que seria uma falta de caráter ou uma falta de ética, na minha opinião. Tá? Não é questão de falta de ética, a questão é de obter informações privilegiadas. Mas existe como
como você barrar essas informações? Na verdade, é muito complicado falar que existe, porque de verdade eu acredito que ainda não. E outra, imagine que o condomínio faça uma contratação errada com um morador participando. Olha a situação que fica. A gente teve Aí, um como é que o caso... conselheiro fiscal vai falar e aprovar contas de uma empresa que é uma empresa dele que foi contratada? A gente Ele teve vai um sair do caso- cargo? Sai do cargo. Você vai lembrar disso. Não é? Sai do cargo. Realmente, empresa de fachadas, tá? Um morador especialista em perícia de fachada. Se não fosse o cara... Então, mas ele pode Mas é renunciar. diferente. Ele pode Foi renunciar e fazer um totalmente trabalho... diferente. Ele pode renunciar e fazer um foi- trabalho Eu vou dar voluntariado. 2 exemplos exatamente antagônicos que aconteceram comigo. Um exemplo é onde eu moro e o outro num condomínio que a gente administra. Por um acaso, no condomínio que a gente administra, morava, agora não porque ele se mudou, mas morava o proprietário de uma grande empresa dessas de fachada, com um nome, né, forte no mercado. Ele morava no nosso condomínio, onde a gente administra hoje. Nós iniciamos o processo de licitação para fazer a chamada das empresas, o processo licitatório. E quando o conselho trouxe, fulano mora aqui, a gente poderia conversar com ele, tal. Olha só, a primeira coisa que ele respondeu, ele veio para uma reunião com o conselho, conosco, e falou o seguinte: pessoal, por uma questão ética, eu não vou participar. Então, mas a ética dele. Sim, perfeito, mas é exatamente esse o ponto. Por isso que as pessoas têm opiniões divergentes e não existe nenhum problema em ter opiniões divergentes. É para isso que nascem as boas ideias. Na verdade, ele é ético e ele tem bom senso. Então, mas de novo, esse cara pegou e falou o seguinte: eu ajudo vocês em todo o processo, analisando as propostas técnicas, avaliando que tipo de material que nós vamos pedir. Cara, nós tivemos uma aula com Foi o ele que o de cara quais fez. os cuidados Sim. Por que a isso que eu gente falei que era poderia ter. diferente. Perfeito. No condomínio Mas aqui que eu ele não moro, executava. já aconteceu o contrário. Uma outra empresa, Foi também diferente. uma empresa grande no mercado, né? Participou do processo, inclusive ganhou o processo. Só que foi um processo no formato que eu comentei com vocês. Foi chamada uma comissão só de engenheiros, certo? Tinha, acho que se eu não me engano, 8 moradores distintos, tá? Foi feito um edital, proposta técnica, proposta de preço. 11 ou 12 empresas foram chamadas, 2 ficaram para avaliação final. 2, né? E aí, a comissão recomendou por esse. Por um lado, o que mora no condomínio e aceitou participar é antiético? Não vejo que seja antiético. O que eu vejo, que aí é um ponto a reforçar, no caso de compliance, que se esse sujeito não fizer um bom trabalho, ele vai ter na que mudar de roça. casa. Não, ele vai ter que, Mas eu ia- ele vai ter que sair mudar do de condomínio. apartamento. Mas eu ia chegar Entendeu? nesse ponto, assim, nós... Mas eu acho que não é a gente que tem que... Por isso que é aprovado em assembleia. Mas o ponto que eu ia chegar é assim, eu acho que uma coisa que a Vanessa falou é muito importante. A função do conselho, pelo Código Civil, é a aprovação de contas. Ponto. Aí o cara é um conselheiro, a gente contrata uma obra de 500 pau e o cara faz tudo errado. E a função dele é aprovar aquelas contas. Não, quem aprova a conta é a Assembleia, não é o Conselho. Não, recomendação. Ele recomenda. Você a entendeu? aprovação. Bem, A recomendação. mas a responsabilidade Deixa eu é acabar. do síndico, Deixa cara. eu acabar. Não tem como. Aí, tá bom, a gente já entendeu que você não concorda. Ela é divergente e quer bater o pé de que ela é divergente. Aí, Não brigue com função ela do- que ela vai jogar A pedrada. função do cara é orientar a aprovação de contas. Sim. Realmente não é aprovar contas, Recomendação. quem aprova a conta é a Assembleia. Ele vai orientar a não aprovação das contas de uma obra que ele fez errado. Não, ele se omite. Ah, pelo amor de Aí Deus, você não tem como o chega, cara se você omitir, chega. tá na- Não, lógico que sim. A gente viveu isso. Problema de barulho não tem Não, nada a ver pera com um pouquinho. obra. Não tem nada a ver com obra, mas o conselheiro é envolvido num problema de barulho em condomínio. Tudo bem, mas barulho não tem nada a ver Essa com não é a função finanças. essa não é a Não é função. dinheiro. Mas é questão de ética, de envolvimento. Não, aí é Gente, outra situação. Vamos lá. É Eu acho que questão de ética e é bom envolvimento. o debate. Isso é bom para os nossos internautas mas aí que é estão nos outra assistindo. situação. E não é a Mas- função do Não é conselho. questão administrativa, É. do dia a dia, do O conselho cotidiano do consultivo é a prédio. função do conselho. Sim, mas veja, o que a gente Não está tá no
falando Civil. é a questão de conformidade com processos Sim, compliance. onde envolve pecúnia, dinheiro, erário do condomínio. Existe nesse caso. um ditado popular, e eu gosto É o muito mesmo, dele. só um instantinho, antes de você falar. É o mesmo caso quando se mistura a figura de conselho consultivo e fiscal ao mesmo tempo. O cara quer participar do operacional e depois ele aprovou um monte de aquisições, depois quando chegar nas contas ele fala, mas eu não concordo. Espera um pouquinho, você aprovou aqui, meu amigo, Então, como é gente, que tá? mas a gente Percebe? acabou de falar num programa anterior que o síndico é o responsável e é o responsável a verificar o negócio. Por que tirar a oportunidade do conselheiro de participar se a responsabilidade de verificar, de fiscalizar, de tomar uma atitude é do síndico? É também do fiscalizar e também do conselheiro. Eu particularmente, já coloquei aqui meu ponto e respeito o ponto de também vista da respeito, mas Priscila não como de concordo. qualquer Eu também não um. concordo. E aqui é bom porque o São nosso coisas internauta vê que diferentes. não tem nada eu acho combinadinho aqui. As pessoas têm opiniões divergentes, é importante que isso aconteça. Do meu ponto de vista, eu entendo que conselheiro não deveria. Existe alguma coisa na lei que proíba? Não existe. Não é legal, mas é imoral. Exatamente. Eu não acho, Então, depende da moral da eu pessoa. entendo A gente que- tá Mas a partindo moral do da princípio. pessoa- A gente tá partindo do princípio que as pessoas fazem tudo errado. É isso que tá errado Mas a pra gente mim. já entendeu a sua Não, opinião. não, A gente, Entendeu? não é isso. Gente. Porque você tá Que partindo é- do princípio que é que o cara matemática fez. A gente já Você entendeu a sua opinião, Você a gente não, tá falando eu estou a dele. falando. A gente tá partindo do princípio que a pessoa que vai fazer a obra vai fazer uma cagada. Não, ela pode. Peraí. Você não pode assumir esses riscos. Você não vai convencer a gente e a gente não vai convencer você. A gente já entendeu a sua opinião, agora o Carlos está falando a opinião dele. Não, então, Tem um do ponto de ditado. vista conselheiro, eu entendo que não deveria participar. Sim. De novo, existe alguma ilegalidade? Não, mas não é moralmente algo aceito. Do ponto de vista de morador, não vejo problema, desde que sejam colocadas algumas salvaguardas para garantir que esse cara não dispute com outras empresas em desigualdade. Regras ou porque vai claras. ter informação privilegiada ou alguma mas isso coisa dessa sempre. natureza. Regras tá? claras, mesmo escopo, mesmas mas oportunidades. tudo isso eu concordo com vocês. Não, mas você não concorda do conselho. Não, mas o conselheiro pode estar no mesmo patamar do que um prestador de serviço comum. Só depende de quem está organizando deixar ele no mesmo patamar. Você É só confia, isso que você eu tô confia falando. no mesmo pé de igualdade de todos os seus conselheiros de todos os seus condomínios? Na verdade, Boa pergunta. mas eu não parto da desconfiança. Eu parto primeiro de confia, então, todo confiar mundo. nas pessoas. Até que a pessoa faça... Tá, no meio de uma obra caríssima de fachada, você confia no mesmo pé de Mas igualdade de todos eles? independente se é o seu conselheiro, se é o Eu cara não que mora confio. lá, se é a empresa que você confia, a ideia quando você tem uma coisa de fachada, uma restauração de fachada, é você ter um especialista Então, mas que verifique veja, aquilo. se a pessoa tá no conselho e ela quer fazer parte da concorrência, ela renuncia, dá lugar para outro e ela vai cuidar do que ela precisa cuidar. É só isso que a gente tem colocado. Vou Uma te questão dar um de exemplo. qualidade. Você tá falando pro cara renunciar e às vezes o cara é o que mais te traz Então, olha o favorecimento material. pessoal que você Eu não tá acho que é favorecimento mas olha pessoal. Só, mas de novo, Não isso acho. é muito em cima- Inclusive, eu acho que o cara tá sendo prejudicado. Ele Porque perde a você suspensão do cargo. Você fazer um serviço no prédio que Perde você a mora, suspensão, é a ótimo. gente sabe o que é. É muito pior do que você fazer em outro lugar. Eu sei, por isso mesmo que o Entendeu? cara tem que pensar duas Né? vezes e querer ser Então, fiscal mas quem ainda. tem que pensar é o cara, não sou eu que tenho que impor pro Então, cara vamos lá, isso. vamos É lá. esse o meu problema. Você tá Perfeito. advogando para esse pessoal. Perfeito, vamos lá. Vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo antes da minha iniciar a minha jornada na área condominial. De novo, moro num condomínio grande que tem um espaço lá chamado Espaço Mulher, Espaço Beleza, né? Que seria o famoso salão de beleza dentro do condomínio. Como eu era oriundo da indústria cosmética, eu trabalhei muitos anos na indústria cosmética, então eu tinha um bocado de conhecimento nessa área, profissionais e tudo mais. Eu ainda não era conselheiro do meu condomínio, nem jamais imaginava que um dia iria trabalhar como síndico. E eu, desde o início, quando o condomínio foi implantado, eu sinalizei que quando houvesse a licitação do espaço mulher, que eu gostaria de participar para montar um salão, porque eu ia colocar, seria um negócio para a minha esposa tocar. Como morador, eu me apresentei como gostaria de... E não só eu, outros moradores. Pois bem,
A licitação nunca aconteceu na primeira gestão, nos primeiros 2 anos, e aí nós entramos, eu como presidente do conselho. No dia que eu fui eleito na Assembleia, no conselho, eu fiz questão de registrar em ata, no dia que eu fui eleito na Assembleia como presidente do conselho, eu informei naquele momento para a Assembleia que, a partir daquele momento, como não tinha sido feita a licitação até então, e nós iríamos fazer, e fizemos, eu estava me retirando do certame. De novo, eu entendi, Priscila, é pessoal, é uma decisão pessoal, mas é baseado exatamente nesses princípios. Por quê? Moralidade. Se eu sou presidente do conselho, né, independente, a partir do momento que eu vou ter informações privilegiadas, eu entendo que não é correto. E volto a falar, é uma decisão individual, isso está muito claro. Mas eu optei por fazer isso para justamente não ter uma situação... Imagina a seguinte situação, eu participo e por um acaso, mesmo sendo 100% correto, limpo, transparente o processo, eu ganho. Aquele famoso ditado, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. Esse que é o ponto. Então, mas é disso que eu discordo. Tá bom? Tudo bem. Tá bom. Ok, acabou o nosso tempo. Você entendeu? É disso que eu discordo. A gente partir Corta o microfone dela, Preview. A gente já entendeu. Acabou o programa. Esse programa foi bom. Esse programa foi incomoda as pessoas. Não, A gente respeita, só não aceita. Não é que incomoda. É que você já colocou opinião, todo mundo já ficou claro qual é a sua opinião. E você não vai conseguir convencer os outros da sua opinião. Esse é o ponto. A gente respeita, mas não aceita. Sabe qual é a parte boa? Eu gostei desse programa porque houve um debate acalorado, e mostra para os nossos internautas que nada é combinado. Que não tem nada combinado aqui. Aqui a gente está emitindo as nossas opiniões baseado em experiências pessoais. Agora chega de você falar também que acabou o programa. Bota moral aí, bota moral. Gente, acabou o nosso tempo. Foi um programa bem acalorado. Eu acho que vocês conseguiram entender a posição de cada um. Eu acho que o mais importante é a gente reforçar essa história do que o Carlos acho que falou bem, e a Priscila também falou. Não precisa se pressupor a falta de ética ou a falta de moralidade da pessoa. Mas, na minha opinião... Na minha também. Na minha também. Na minha não. Só a Priscila que discorda. Não é conveniente você gerar dúvidas sobre aquele processo, entendeu? Cara, você falou boas práticas. As boas práticas denotam que estar em conformidade com a moralidade não dá prejuízo, não dá problema. Então, assim, para que você vai suscitar dúvidas se não tem aquela necessidade? Tem um mercado todo para o cara fazer a comercialização dele. Ele pode ser um consultor para o prédio. Ele pode estar ali identificando problemas. Não, mas você quer que o cara trabalhe de graça? Ele pode não trabalhar, é uma opção dele. Não, mas ele trabalha se ele quiser, não é uma obrigação. Então, assim, eu acho que os pontos são esses. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. A gente está em podcast agora, dá uma procurada e a gente se vê semana que vem. Abraço! Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.